Lembro. Então, você vê que as coisas mudam muito. Eu aprendi a lidar com a dor de forma diferente nesses últimos tempos. Eu entendi muito sobre o propósito da dor. Cara, toda dor tem um propósito. A gente pode até sofrer com a dor, porque o ser humano às vezes não está preparado, não está treinado para lidar com a dor. Eu entendo, eu não julgo. Mas só que toda dor tem um propósito. E quanto mais você foi bombardeado por dores na vida, mais chances Deus te deu para se levantar, na verdade. Porque as pessoas só escutam quem venceu muitas dores. Ninguém escuta o filhinho de papai que só viveu na boa. Para pensar nisso. Todo mundo quer saber das tuas superações. Você venceu o que na vida? Sim. A tua autoridade vem pelas dores que você venceu. Sim. Então, a gente pode até interpretar como sofrimento, mas o que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. Toda dor é um treinamento para você poder virar autoridade em alguma coisa. Então, eu entendi muito sobre a dor nesses últimos meses, nesse último ano. Nesses últimos tempos também, eu entendi, comecei a valorizar muito a saúde física, coisa que você fala muito. Porque chegou um tempo que eu estava trabalhando tanto que meu corpo começou a parar, minha mente começou a embaralhar e também nessa... mesmo? Embaralhar? No sentido de eu estar mais cansado mentalmente do que fisicamente. Sim. Eu ter dormido 7, 8 horas numa noite e acordar cansado. Sim. É a mente. Sim. E também eu escutei uma coisa do médico que cuidou da última semana da minha mãe. Ele falou o seguinte: se ela tivesse cuidado um pouco mais da saúde, eu acho que ela saía dessa. Aquilo ali mudou muito minha vida. Porque minha mãe fazia coisas do tipo, ela tinha glicose alta, mas comia doce escondido da gente. Entendi. Então, ela tentava manter a saúde, mas dava um jeitinho, sabe? Ela dava um jeitinho de fazer o que ela queria. E aí eu decidi, aos 40 anos de idade, na época, né, eu vou fazer 42 amanhã, né? Então já tem 2 anos. Que legal. Aos 40 anos de idade eu decidi que eu ia cuidar da minha saúde para, se for a vontade de Deus, eu viver no máximo que Ele me permita. Eu não quero partir dessa terra porque eu me descuidei. Eu vou partir quando Ele quiser. Então a minha parte eu vou fazer. Comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer exercício físico. Isso me trouxe muito mais disciplina. Em outras áreas? Lógico. Em todas. As pessoas não têm ideia de como você se disciplinar numa coisa pode trazer disciplina em todas as outras áreas. Meu humor mudou muito para melhor, a disposição de fazer as coisas, a autoestima muda, então você consegue se expressar melhor em algumas situações. Eu acredito que lidar com a dor e a importância da gente cuidar do corpo, porque uma coisa que você sabe que a minha formação é teologia, então eu sempre recorro ao que eu conheço. O corpo na Bíblia, ele não tem uma função muito poderosa. Ele simplesmente é o transporte da alma. A alma na Bíblia, que são nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto, nossas memórias, é muito mais importante que o corpo. Então, houve uma tendência religiosa a não colocar foco no corpo, porque afinal de contas a alma é mais importante e realmente é. Só que quando a gente tem a interpretação, quando a gente tem essa luz de que o que adianta a alma estar alimentada e o corpo deficiente, se o corpo é o transporte da alma? Então, eu fiquei muito mais atento à saúde física quando eu também entendi. Se eu quero que a minha alma ajude mais pessoas, ou seja, eu preciso dar vida a ela, e o que dá vida à alma é o corpo. Sim. Então, eu comecei a cuidar mais do corpo também. Ô, Brunet, tô vendo que você tá magrinho, bonitão aí. Quantos quilos você perdeu? 11. Caraca, eu vou te deixar mais bonito. É mesmo? Te trouxe um presente da Rafa Stephens aqui, ó. Rapaz. Aqui tem uma calça e uma camiseta da... Ó, como que eu tô bonito também, ó. Rapaz. Esse Top podcast mesmo. é oferecimento Rafa Stephens, que Obrigado. gentilmente tá, né, apoiando o nosso projeto aqui, e tem um presente super querido da turma aí pra você. Obrigado, Joel. vestir. Bom demais. Obrigado, tá? Então, galera, Rafa Stephens me vestindo, calça, camiseta. Tô muito feliz. Se você quiser saber mais sobre a Rafa Stephens, tá na descrição desse podcast também. Valeu, galera da Rafa Stephens. E nesse último ano, né, Bruno, você passou uma situação complicada com o teu corpo, né? Eu um dia, eu não sei nem exatamente onde eu tava, e eu vi uma foto tua no Instagram. Foi traumático aquilo, cara. O que aconteceu ali, cara? Eu nunca tinha tido problema de saúde na minha vida, né? Eu tive 2 Tá. recentemente. Um foi uma crise de rins, que depois a gente veio descobrir que o provável fator foi emocional, porque foi logo depois da morte da minha mãe.
E isso me trouxe uma crise de rins muito séria. Eu tive que operar 2 vezes na mesma semana. Eu nunca tinha tomado anestesia geral na vida, para nada. Eu nunca tinha dormido no hospital. Sim. Em 40 anos de idade. Eu ia no hospital para fazer exame normal só. Sim. Fui, cara, tive que ficar internado, tomar anestesia geral, operar 2 vezes na mesma semana, ficar com catéter. Foi uma coisa assim bem traumática para mim. Passou um tempo. Eu comecei a cuidar da saúde. Falei, não, vou cuidar da saúde. Comecei a treinar. Um dia treinando, eu comecei a sentir um mal-estar. Senti que o coração acelerou e não voltava ao normal. Comecei a suar frio. Aí corri para casa, estava na academia, corri para casa. Tentei segurar, deitar para ver o que era, não melhorava. Quando eu fui para o hospital, foi uma arritmia cardíaca aguda. Meu coração ele saiu do ritmo e não queria mais voltar para o ritmo. Sim. E eu fiquei 10 horas em arritmia. Os médicos já estavam assustadíssimos, já tinham tentado de tudo que é medicação na veia. Estavam partindo para cardioreversão, que é aquele choque no peito, ou uma operação. E aí eu lembro era a madrugada toda eles tentando reverter isso. Eu ficava assim, eu só tenho 41 anos, vocês não podem me operar o coração. Eu ficava tentando argumentar, estava com sono, estava cansado, estava cheio de remédio. Eu falei, como é que vocês vão me operar o coração? Eu só tenho 41 anos. E ali foi um acidente, não teve muita explicação, a não ser, é claro, eu tive que parar, estava tomando pré-treino, que acelera muito, cafeína, aí cortei isso, mas ali eu refleti muito sobre a vida, Joel. Sim. Se eu tivesse partido ali, eu teria cumprido meu propósito. Se eu tivesse partido ali, meus filhos estavam sendo preparados para viver sem mim. Depois desse fato, eu comecei a preparar meus filhos para a vida, assim. Eu sempre ensinei meus filhos sobre tudo, mas eu nunca preparei para a vida como eu estou preparando agora depois desse caso. Sim. Sabe, deles se amadurecerem, deles tomarem boas decisões. Então, assim, tem um versículo em Eclesiastes, que é um livro de Salomão, na Bíblia, que diz o seguinte: é melhor o dia do enterro do que o dia do nascimento. Porque no dia do luto, você conhece o fim de todos os homens. E há poucas semanas atrás, 2 semanas atrás, a gente teve mais uma perda na família também. Foi a minha sogra, a mãe da Janine. E foi muito difícil pra gente, porque minha sogra era muito presente, cuidava das crianças, era uma super vó e tal. E perdemos por um câncer. Ela lutou muito, mas essa doença é inexplicável, cara, o que faz no corpo do ser humano. E no dia do enterro, eu parei para pensar nisso. Quem pegou ônibus, quem pegou avião veio de outra cidade. Quem parou sua vida para vir aqui num momento de dor. E eu comecei a ver que todas as pessoas que fizeram algum esforço para estar ali chorando o último momento eram pessoas que ela interferiu na vida da pessoa, ajudando de alguma forma. Então tinha várias amigas dela que me abraçavam e falavam assim: olha, eu vim do Rio de Janeiro, sabe por quê? Porque há 10 anos atrás eu tive um câncer não sei aonde, e quando eu abri meus olhos, a primeira pessoa que estava na cama apertando minha mão era tua sogra. E aí aquilo caiu mais uma ficha para mim. Quanto mais eu interferir positivamente e presencialmente na vida de alguém, mais eu estou criando o meu último dia. O meu último dia depende muito do que eu estou fazendo hoje com as pessoas, presencialmente. Caracas. Então eu mudei muito a forma de lidar com as pessoas em termos de interferências presenciais. Então hoje, em vez de falar, fala Joel, eu prefiro te abraçar, chega aqui, Joel. Isso começou muito recente. Sim. Eu quero ter uma interferência pessoal na tua vida e na vida de quem eu puder, porque o nosso último dia depende de quem a gente está abraçando agora. Você fez eu viajar no tempo, porque no velório do meu pai, eu vi pessoas fazendo isso. Vários. Foram muitas pessoas, Brunet. E pessoas do trabalho, amigos, meus amigos, e eles falavam o que meu pai tinha dito. Uma vez teu pai me disse isso. Ou, você sabia que teu pai me ajudou nisso? Não, mas como que ele te ajudou? Então, olha o que eu descobri no velório do meu pai. Olha, o teu pai pagou minha faculdade. Meu pai pagou tua faculdade? Mas por quê? Porque ele pagou minha faculdade, eu achava que eu era dedicado. Mas era assim, era um funcionário. Meu pai nunca contou isso. E eu fui vendo... É verdade, cara. O que Brunet, a morte da sua mãe te ensinou? Essa dor que você falou que ela tem um propósito. Essa dor específica da tua mãe te ensinou o quê? No caso da minha mãe, eu acho que o mais forte que eu aprendi é você nunca pode estar devendo nada para ninguém. E no último dia que a gente estava lá enterrando, eu lembro
de beijá-la ali no caixão e falar: mãe, você tá partindo sem eu te dever nada. Nunca devi um eu te amo pra minha mãe. Todas as vezes que ela me ligava, todas, eu falava eu te amo. E às vezes ela ligava brigando, porque relação de filho e mãe é normal como de todo mundo. Às vezes ela: Thiago, você não fez isso, você falou que ia vir aqui. No final é sempre eu te amo. Eu nunca deixei de atender uma ligação. Eu nunca, desrespeitei. Então, eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi é o alívio que dá quando você perde alguém sem estar devendo nada para ela. Sim. E aí eu coloquei isso como um princípio na minha vida. Eu não vou dever nada para ninguém emocionalmente. Se a pessoa é uma pessoa de honra, eu devo honra. Inclusive isso está na Bíblia. A quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, eu devo à pessoa na medida do que ela possui. Se ela possui respeito, eu devo respeito a ela. Se ela é uma pessoa que eu devo honra, e nós temos, biblicamente, 5 pessoas que obrigatoriamente nós temos que honrar: Deus, as autoridades, quem nos ajudou, pai e mãe, e a quem tem honra. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem resultados extraordinários, você tem milhões de seguidores, vendeu milhões de livros, fez não sei o quê, pronto, você tem honra. Então, mesmo que eu não goste de você, biblicamente eu te devo honra. Sim. Se você passa por mim e fala: ô Joel, eu tenho que te tratar daqui para aí. Sim. Porque você tem honra. Então, biblicamente é assim que funciona. Deus. Então, tem gente... Deus... Pai e mãe, autoridades. Autoridades. Você fala autoridade, professor. Autoridade constituída, qualquer autoridade. Se o policial mandar você parar naquele momento, ele é autoridade. Teu professor, o cara do estacionamento, no momento que está guardando o teu carro, é uma autoridade ali. A aeromoça no avião é uma autoridade sobre você. Ou seja, toda autoridade constituída, a Bíblia diz, foi levantada por Deus. Sim. E às vezes a gente não quer respeitar porque a gente não gosta. Mas só que princípios valem mais do que sentimentos. Então não é porque você não gosta do teu pai porque ele te abandonou, da tua mãe que falhou contigo, que minha mãe é narcisista, não sei o quê. Não é por causa disso que você vai desrespeitar. Porque honrar pai e mãe, por exemplo, não é se você gosta do teu pai ou da tua mãe. É honrar como princípio. É por isso que muitos casais se separam. Porque eles acham que o amor é apenas um sentimento. E biblicamente, o amor não é só um sentimento, ele é um mandamento. Então mesmo no dia, eu tenho 18 anos, que eu vou fazer 18 anos de casal com a gente, mesmo no dia que a gente não estava se amando, porque em 18 anos muita coisa acontece que você fica sem amar um tempo. Okay. A gente continuou guardando o mandamento, mais do que um sentimento. Então princípios valem mais do que sentimentos. Quem seguia por sentimento acaba quebrando um monte de princípio. Exato. E aí vive a vida com o resultado que tem hoje. Decide baseado no que sente e não baseado naquilo que se comprometeu. Por quê? Porque as emoções são passageiras, mas as decisões são permanentes. Boa. Então você, numa emoção passageira, tipo, eu tô com ódio do meu marido porque ele fez isso. Você toma uma decisão tipo, vai embora. Que daqui a 2 dias o ódio vai diminuir, a raiva vai passar. Você fala, não devia ter feito isso, mas ele já foi e já está com outra pessoa. Entendi. Então, emoções são passageiras, decisões são permanentes. Você não pode tomar decisões quando está dominado por uma emoção. Como que você orienta teus alunos, teus mentorados? Porra, você é um cara que ensina empresário, atleta, artista, pessoas na internet que nunca te viram presencialmente. Como que você orienta especificamente isso, Bruno? Porque decisões são permanentes, emoções são temporárias. E aí, qual é a válvula para o cara perceber antes de fazer? Porque às vezes o cara se arrepende, puta, fiz cacete, que cagada. Tem 3 caminhos ou 4 para quem acredita em Deus, para quem está começando a reconhecer a inteligência espiritual na sua vida. Primeiro caminho, convivência. Impossível você conviver com uma pessoa que tem controle emocional e não começar a absorver isso. Perfeito. Então, eu era um cara muito descontrolado emocionalmente, na minha vida toda. Só que nos últimos 10 anos eu comecei a conviver com gente que é mestre das emoções. Convivi com o Dr. Augusto Cury. Sim, você sempre fala dele. Maravilhoso. Um mestre nessa área. Comecei a conviver com muitas pessoas que eu fui só na modelagem, na convivência. Eu falei, eita, e o cara nunca fala alto. Caramba, esse cara aqui perturbou ele e ele manteve a postura. Então tem que manter a postura? Não é para revidar? Entendeu? A convivência te ensina muito. Segundo, a experiência. Você sabe muito bem, e por experiência, ou porque você passou ou viu alguém passar, que se você botar sua mão num fio desencapado vai te dar um choque. Sim. Mas uma criancinha de 2 anos ainda não sabe disso. Por isso que você fala, não coloca a mão, ele fica tentando colocar a mão na tomada. Sim. Então, o que nós temos que pensar? A experiência, que é passar por algo e aprender com ela, porque se você só passou e não aprendeu, não é experiência. Opa, peraí. Então fala de novo. Experiência é quando você passa por algo e aprende com aquilo, virou experiência.
Se você não aprendeu, porque tem muita gente que fica 10 anos no mesmo problema, não aprende. Não é experiência, é só problema acumulado. Boa, esse é um bom conceito. Entendeu? Então, a experiência, ela começa a partir do momento em que você aprende. É por isso que a experiência que gera maturidade não tem a ver com a idade. Tem a ver com as batalhas vencidas na vida. Tem gente de 50 anos de idade física que tem 20 anos de idade emocional. Porque nunca acumulou experiência, só acumulou problemas, só acumulou vivências, mas não experiências. Porque a experiência tem que vencer. Então, você pode aprender... Convivência, experiência. Convivência, experiência, leitura. Isso é a menor dúvida. Cara, a leitura é excepcional. É excepcional. Porque você aprende com a vida dos outros. Você aprende através da dor dos outros. Você leva a sua mente para um mundo que está sendo criado pelas palavras. A leitura, ela não tem explicação. Qualquer pessoa que quer vencer na vida precisa se dedicar na leitura. Eu defendo mais a leitura do que a formação escolar em si. Né? Porque eu vi muita gente que tem 5ª série só, cara, e venceu na vida. Mas ele nunca deixou de ler. Sim. Ele tem só 5ª série, nunca chegou nem no 2º grau. Conheço vários, estou falando de bilionários da Forbes, estou falando de gente que venceu mesmo na vida e que não tem educação formal, mas leitura eles tiveram que passar, porque é um acurtamento de experiências, um acurtamento de vivência. Você consegue encurtamento seria a palavra certa, né? É um encurtamento de experiências trazendo resultado mais rápido. E eu diria como quarto, isso é para quem acredita, é você ter uma intimidade com Deus que Ele mesmo começa a te falar. Você sabe que você está fazendo não é certo. A gente chama, na linguagem dos crentes, a gente chama isso de Espírito Santo. O Espírito Santo ele te incomoda. A gente sempre fala isso. Você está aqui, eu estou começando a ficar com raiva de alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, calma. Como que diferencia? É uma voz interior. Como é que diferencia, Brunet? Como é que eu sei que é Deus falando comigo e não minha própria cabeça? Tem várias formas. Primeira, e que é o maior filtro que existe, é a Bíblia. Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito. Por exemplo, o tempo todo a Bíblia está defendendo você proteger tua casa e tua família. Então, se vem uma voz falando assim, Joel, deixa a tua casa, mano. Tenta uma coisa nova ali. Aí você fala, será que é Deus falando comigo? Não tem como. Ele não pode ir contra a sua própria palavra, diz a Bíblia. Cara, só isso já... Entendeu? Só isso aqui já é suficiente. Então, se você quer realmente escutar a voz de Deus... Vai lá no fundamento. É aqui, ó. Exatamente. Não escuta a religião, não escuta o líder espiritual. Primeiro é o fundamento. Primeiro é o fundamento. Depois você escuta quem você quiser. Tá bom. Se você não conhecer o fundamento que está escrito... Não muda. Nunca mudou. Nunca mudou em 2000 anos. Está dando certo há 2000 anos. Tá dando certo. Funciona. O que os outros falaram, você mede pelo que está escrito. Agora, se você não conhecer o que está escrito, qualquer um consegue te enganar pelo que fala. Em nome de Deus. Em nome de Deus as pessoas te enganam, porque você não conhece o que está escrito. Incrível. Tá? Então, primeiro é isso. Segundo, Deus sempre quando fala, confirma. Calma. Vamos lá. Peraí, então... Para nunca ser coisa da sua cabeça... Exato, é isso aí que eu quero saber. Para nunca ser coisa da sua cabeça, toda vez que Deus fala, Ele confirma. Vamos dar um exemplo aqui da minha vida recente. Em 2020 eu morava nos Estados Unidos ainda. Morava em Orlando. Eu estava num momento de oração. E escutei uma voz na minha cabeça. Que eu entendi que era Deus. Porque você... É muito importante você saber que você só reconhece a voz que escuta todo dia. Você reconhece a voz da sua esposa na hora. Tem 10 pessoas falando. Se ela falar Joel, você sabe que é ela. Porque você escuta todo dia. Okay. Então, tem gente que nunca para orar. Nunca para escutar a voz de Deus. É que no problema, Deus não falou comigo. Não, Ele falou. Deus não para de falar. É você que não escuta. É você que nunca escuta. Porque Perfeito. Você não reconhece a voz. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que existem muitas vozes no mundo. E nenhuma delas é sem sentido. Existe a voz do medo, a voz da angústia, a voz da ansiedade. Você está escutando milhares de vozes todo dia, cara. Você reconhece a voz que escuta mais. Só que quando você escuta a voz do medo, a voz da incerteza, a voz da dúvida, a voz do não sei o quê, e a voz de Deus está ali no meio, você não consegue entender que é a voz de Deus. Então a voz que você escuta mais, você acaba reconhecendo. E eu estava nesse momento de oração e eu escutei o que a gente chama de a voz de Deus. Deus falou comigo. Volta para o Brasil. Só tem um problema nisso que ele falou. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida até então. Tinha acabado de comprar e imobiliar a casa dos meus sonhos. Que era uma coisa que eu e Janine a gente estava lutando há muitos anos. Uhum. Meus filhos estavam numa escola excelente, os 4 felizes demais. Você imagina que eu buscava meus filhos 2h30 na escola,
3 horas a gente estava em um parque da Disney até a hora dos fogos, todo dia. Porque a gente morava ali. Da minha casa para o Magic Kingdom eram 12 minutos. Do lado. Do lado. A gente saía, pegava na escola. Então, assim, era uma vida dos sonhos que a gente estava vivendo. E aí eu escuto a voz de Deus falando, arruma tudo e volta para o Brasil já. Beleza, escutei a voz de Deus, eu sabia que era. E aí tem outra coisa, por isso que é importante você conhecer a Bíblia. A Bíblia nunca vai deixar você tomar uma decisão em julgo desigual. E a Bíblia diz que quando os dois concordam, há poder na oração. Então eu sei que se Deus falou comigo, minha esposa tinha que concordar. O outro sinal é importante. Porque senão a gente está em discordância. Em discordância a oração não funciona. Está escrito também. Então eu cheguei para a Janine e falei assim, Janine, eu escutei Deus e por mais estranho que pareça, ele mandou a gente voltar para o Brasil. Ela falou assim, Thiago, é muito estranho mesmo, porque a gente está feliz demais aqui, tá tudo bem, vamos voltar para o Brasil fazer o quê? Porra. Mas ela falou uma coisa, como a gente evoluiu espiritualmente juntos, isso é muito importante para o casal, evoluir espiritualmente juntos, para os dois estarem no mesmo nível de consciência espiritual. Ela falou assim, se é de Deus, se realmente essa é a voz de Deus, amanhã nós vamos ter um sinal. E aí tudo bem. No outro dia, eu falei para ela assim, Janine, entra num site, vê se encontra a passagem aérea. Só que nessa época estava em lockdown nos Estados Unidos, estava tudo fechado. Era o auge da pandemia, assim, era o início, ninguém sabia o que era ainda direito. E ela entrou e falou assim, Thiago, não tem mais nenhum voo, não existe mais voo de Orlando para o Brasil. Tá tudo cancelado, o aeroporto tá fechado, não sai nada. Beleza. Eu falei assim, então como é que Deus mandou a gente ir embora se não tem voo? Ok. Beleza. Passa 1 hora eu recebo uma ligação de uma senhora que a gente conheceu 1 ano antes em Jerusalém, numa viagem nossa de Israel. Todo ano eu vou para Israel com um grupo. Essa senhora, no túmulo de Cristo, a gente se conheceu, ela me deu o telefone dela, eu dei o meu telefone para ela, a gente se trocou, uma senhora cristã de oração, aquelas senhorinhas de oração. Essa senhora me ligou depois de 1 ano. E ela falou assim, eu posso orar por você? Eu falei, pode. Orou. Do nada, sem saber nada que a gente estava passando, ou seja, não conhecia aquela senhora, a gente trocou o telefone uma vez em Jerusalém. Ela falou para mim assim, e Deus está te pedindo para você arrumar as malas hoje e mudar de país. Você sabe em que país está, eu não sei, e sabe para onde tem que ir. Ele já te falou, mas é hoje. Aí a Janine estava no Viva Voz, a Janine me olhou e falou assim, caramba, é o sinal. Quando a gente desligou... É muito aleatório isso, totalmente. Né, quando cara? eu desligou, chegou um e-mail para mim da Azul. Last flight. Último voo de Orlando para Campinas. Ia sair naquele dia, um último voo. Para você ter uma ideia, a gente emitiu a família toda nos próximos 10 minutos. E foi, eu não lembro o preço, mas foi assim, preço de banana. Qualquer pessoa estava querendo embarcar era o último voo. Já tinha decretado o fechamento do aeroporto de Orlando. Por algum motivo deixaram sair o último voo da Azul, a gente pegou esse voo. E a gente veio para o Brasil com uma mala cada um. Aleatório, sem Totalmente saber. aleatório. Chegamos aqui, não tinha hotel para ir, estava em lockdown Brasil também. Teve para casa de um amigo, ficar 4 dias dentro de um quartinho com 4 filhos. E aí eu ficava assim, Deus, o que está acontecendo? Eu achei que minha vida estava resolvida, do nada eu estou com o meu mundo de cabeça para baixo. Cara, naquela semana minha vida começou a mudar tudo assim, para melhor. Comecei a entender o que realmente eu tinha que fazer. Começaram a abrir portas para mim que nunca... Foi a primeira vez que eu fui em rede nacional. Eu cheguei tipo numa terça. Eu lembro, pô. Fui numa terça nacional. Você foi nos programas de TV? Na quarta eu recebi uma ligação pela primeira vez. Você quer entrar em rede nacional amanhã? 2 horas de entrevista? Fui num, comecei em outro, comecei em um monte. Eu lembro. Então começou uma série de coisas acontecendo na minha vida. Minhas redes sociais começaram a crescer e tudo. Ou seja, hoje eu entendo que Deus me deixou um tempo em Orlando descansando mentalmente. Foi lá que eu escrevi o livro Especialista em Pessoas, que é o nosso livro mais vendido até hoje. Porque eu estava descansado. E quando entrou a pandemia, eu trabalhei tanto, cara. Cheguei aqui, comecei o Café com Destino, que hoje ajuda muita gente, todo dia de manhã. Tudo eu comecei aqui quando eu voltei dos Estados Unidos. Brunecast. Comecei tudo aqui. E eu estava com muita força para trabalhar. Então eu gravava de manhã, tarde, noite, madrugada, fazia live. Porque eu fiquei quase 2 anos, 1 ano e 8 meses morando nos Estados Unidos, descansado. Então Deus sabe o futuro, a gente não. Para reconhecer a voz dele, você precisa filtrar pela palavra, estar em concordância com a sua esposa, com o seu cônjuge e pedir um sinal. Sempre quando ele fala, para ter certeza que não é coisa da tua cabeça, ele te dá um sinal assim, que fala assim, pô, não é possível.
Eu falei que ia falar comigo 24 horas e 24 horas. Falou? Tem alguma coisa. Mas você não estranha, por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, eu tô super feliz. Ele pediu pra eu fazer uma coisa... Sobrevivemos. Um quadrinho só caiu. Só, né? Ele me dá eu recebo um comando que é pra eu fazer uma coisa que, a primeiro instante, é oposta. Totalmente. Aí no outro dia acontece tudo isso e você confiou que aquele é sinal, mas não gera uma... Não é possível. Claro. Não é possível. Não, tá não. Muito... Como assim? Vou pra onde? Mas é porque você foi obediente também. Exatamente. Eu tenho uma pequena vantagem, é que eu vivo nesse mundo desde que eu nasci. Então você é mais sensível, né? O que é muito estranho para as pessoas, eu já vi de tudo. Entendi. Então eu tenho muitas referências. Não, mas o fulano também foi assim. Deus falou com ele, ele foi e deu certo. E tem uma coisa seguinte, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Dá um passo no escuro. Fé é a certeza das coisas que você ainda não vê. Então, tipo assim, eu não vi o que eu vim fazer no Brasil, era totalmente escuro para mim, o que eu vou fazer lá e tudo, mas teve a confirmação, foi Deus, então ele sabe, ele conhece o meu futuro. Eu lembro que eu pensei o seguinte, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, ele sabe até o dia que eu vou partir, então eu vou confiar em quem já viu o meu futuro. Entendi. E peguei e fiz, cara, foi a melhor decisão da história da minha vida. E até financeiramente, cara, eu nunca falei isso em público, porque o que acontece? Eu tive uma virada financeira muito importante nesse período, porque a gente financiou a casa dos nossos sonhos lá, que era muito acima do que a gente podia sonhar e ter, mas financiamos, conseguimos aprovar o financiamento, financiamos. O que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eu voltei para o Brasil, tudo nos Estados Unidos quase que dobrou de valor. Mano, uma casa que estava financiada a R$1 estava valendo R$2,5. Uau! Para você ter uma ideia, quando a gente anunciou a casa, a gente vendeu em 1 a 2 horas que estava anunciada. Então, eu pude quitar o financiamento e ter 1,5 a mais do que eu nem sonhava, nem sabia que esse dinheiro existia para mim. E aí teve uma outra coisa. Quando eu comprei, o dólar estava 3 e pouco. Quando eu vendi, por causa da pandemia, subiu o dólar, estava 5 e pouco. Então, foi uma série de vantagens que aconteceu, de valores que eu não estava esperando. Sim. E aí tudo isso eu peguei, investi no meu propósito e as coisas começaram a acontecer de uma forma... Então Deus sabe de tudo, até a hora de colocar dinheiro no teu bolso, de multiplicar, você só tem que obedecer. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tudo que aconteceu de milagre exigiu obediência através da fé. As pessoas têm que obedecer, né? E hoje em dia está na moda falar de Deus, que as pessoas esquecem. Essa modinha vai acabar rapidinho, porque as pessoas esquecem que Deus não é bagunça, não. Deus é o que está escrito aqui, ó. Deus não é o que está na tua cabeça, não, pessoal. Você pode falar de Deus, você pode achar bonito, não tem problema nenhum, tá? Só que Deus não é o que você acha, Deus é o que está escrito. E da mesma forma que Ele é um Deus bondoso, da mesma forma que Ele é um Deus que abre portas, Ele tem padrões que você precisa seguir. E você não pode, por exemplo, a Bíblia diz que você não pode falar que é filho de Deus se você não perdoa teu inimigo. E aí? Então você não pode falar, todo mundo é filho de Deus. Não. Filho de Deus tem vários padrões para ser filho de Deus. Perdoar quem te feriu, orar por quem te persegue, ajudar as pessoas sentindo o que elas estão passando. A Bíblia diz, aqueles que escutam a voz do Espírito são filhos de Deus. Escutar a voz do Espírito, ou seja, no momento de decisão, saber que é Deus falando contigo. Então tem muitas exigências. Eu vejo hoje o pessoal falando todo mundo de Deus, está todo mundo apaixonado. Que legal, Deus. Deus ele não é a cereja de um bolo, não. Agora estou bem financeiramente, não sei o que, agora para dar aquela paz final, Deus. Deus não é esse toque final, não. Deus é tudo, Ele é criador, Ele é o que maneja todas as coisas. Se você não vê-lo dessa forma, eu te dou um conselho, melhor não se aproximar. Porque tem um versículo na Bíblia muito assustador que diz, porque você não é quente e nem frio, porque você é morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. É Jesus falando. O que isso quer dizer? Porque você não é quente, ou seja, conhece a palavra e pratica. E nem frio, ou seja, não estou nem aí para a Bíblia. Porque você é morno, Deus é tão bonito, eu não vou fazer tudo que está escrito, não, porque não tem nada a ver, né, gente? Mas eu gosto. Porque você é morno, vai ser vomitado da boca. Então isso é o maior alerta que eu posso fazer. Deus fala contigo, Deus é misericordioso, Deus perdoa pecados, Deus traça teu futuro, Ele te ama de verdade, mas com Ele, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Então você tem que levar muito a sério quando for pensar em levar uma vida com Deus. Cara, é sempre muito bom falar contigo, tá louco. Eu tenho uma pergunta muito pessoal,
eu gostaria de fazer ela só entre eu e você, mas eu vou fazer ela aqui. E essa é uma pergunta que tem 3 partes. É a mesma pergunta que tem 3 partes, porque são 3 momentos que eu tive contigo. Mas eu vou separando. Você é um cara de multidão. E eu imagino a quantidade de relatos que você recebe. Depressão, morte, suicídio, traição e assim por diante. Muito. E você é um cara de multidão e você só cresce. Você continua crescendo exponencial. Você é um cara de impactar, imagino nas suas redes somadas, deve impactar umas 50, 80 milhões de pessoas mensalmente, né? Porque tem aquelas que seguem e aquelas que não nos seguem. E as pessoas olham para você, choram na sua frente e te dão um relato. Como que você se protege ou você absorve um problema? Você absorve o problema das outras pessoas? Essa é a palavra certa. Como que aquilo que chega em você, você consegue devolver uma coisa positiva, aquilo você não carrega ou você carrega? Eu estou te fazendo essa pergunta porque com a tua resposta eu tenho uma hipótese, mas aí ela é só baseada na tua resposta. Então assim, como que você lida com multidão que te traz um monte de problema, muito problema e deposita muitas das vezes a esperança em você? Cara, essa é a importância de ser espiritualizado, de você conhecer o que está escrito, conhecer a sabedoria milenar que eu chamo, que é a Bíblia. Primeiro vamos falar por um lado que você não abordou, mas é importante abordar. E as pessoas que elogiam todo dia, como é que fica teu ego? Porque não é só que traz problema não. E quem todo dia vai falar para você, você é maravilhoso, você depois de Deus é você e tal. Então, que a gente recebe essas coisas muito legais, mas também a gente recebe muitos problemas. Cara, como é que administra os dois? De não se envolver com um problema a ponto de entrar numa depressão junto com a pessoa, de não perder o sono junto com a pessoa, e como é que administra o ego com isso aqui? Falando primeiro dos elogios. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando você conhece a Bíblia, fica relativamente fácil você lidar com isso aqui. Rapaz, se tem uma coisa que derruba o ser humano, é o orgulho, a altivez. Orgulho, altivez e... É um sinônimo. Orgulho, altivez... Sinônimo de orgulho. Tem mais um nome. Orgulho, altivez... Vamos botar aqui prepotência. Tá, não é bem isso, mas tem um sinônimo disso. Então, quando você acha que o que está acontecendo é por causa de você, tanta gente fala melhor do que eu, tanta gente é mais bonito que eu, tanta gente tem mais formação acadêmica que eu, quanta gente treinou mais do que eu vou achar que o sucesso que está acontecendo é por causa de mim? Cara, 7 anos atrás eu não sabia o que eu ia comer, pô. Eu repeti 2 vezes na escola, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Por eu saber exatamente de onde Deus me tirou, eu nunca na minha vida achei isso está acontecendo por causa de mim. Tá bom. Até porque eu sei que Deus não divide a glória dele com ninguém, cara. O dia que eu achar que tudo que está acontecendo na minha vida, Joel, é a graça de Deus. Fiz minha parte, me preparei, ando com pessoas melhores que eu, leio pra caramba. Claro que eu faço a minha parte. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Se você só tiver fé e não tiver obras, ou seja, não tiver atitude, vai ficar a mesma coisa. Cara, tá tudo escrito. É só seguir. Então, faço minha parte. Mas se eu fizesse a minha parte sem essa bênção divina, também não aconteceria. Quanta gente é esforçada, cara. Exato, cara. Quanta gente é disciplinada, Exato. mano. Quanta gente faz tudo certo e não vira nada na vida da pessoa. Exato. Você está 30 anos levando o trabalho a sério, sendo fiel no trabalho, sendo leal ao patrão, nada acontece na vida dela. Exato. Tem que ter essa bênção divina. Faz a sua parte com a bênção divina. Então, eu, por exemplo, toda pessoa, a palavra que eu mais escuto na internet, presencialmente, em termos de elogio, é você transformou a minha vida. Toda vez que eu escuto isso, eu falo, Deus seja louvado. Porque eu não tenho poder de transformar a vida de ninguém, cara. Eu sou literalmente um mensageiro. Então, seja no método Destiny, seja através das redes sociais, um Brunecast, o Café com Destino de manhã, quando a pessoa fala, você transformou minha vida, eu falo, Deus seja louvado, porque eu sei que quem transforma ele, eu sou só um mensageiro. Por lado de não se apegar ao problema das pessoas, é simples também, porque eu, da mesma forma que eu sou um mensageiro e não fico orgulhoso, eu também entendo que eu sou um mensageiro e não me abato com o problema das pessoas, porque quem resolve o problema das pessoas não sou eu, é Deus. Então, o que eu faço para as pessoas? Eu entrego uma mensagem, cara. Só isso. Eu não posso sofrer com ela, senão minha vida para, senão eu paro de ajudar um monte de gente. Agora, eu como tenho uma formação pastoral, se eu conheço a pessoa e você está doente, eu te visito no hospital. Eu visito os encarcerados, eu visito os doentes, eu faço enterro.
eu oro pela pessoa, porque eu tenho uma formação pastoral. Então, se eu tenho algum tipo de contato pessoal com a pessoa, eu ajudo pessoalmente nesse sentido. Mas, cara, eu já fiz batismo de manhã, visitei à tarde o neném que acabou de nascer, fiz a oração por ele e final da tarde eu enterrei alguém. Tudo no mesmo dia. E à noite você tem que brincar com teus filhos e dormir com a tua esposa. Essa é uma mescla de emoções. Se você se envolver com tudo, você pira. Então, quando você tem a consciência que a glória das coisas boas é para Deus e quem resolve o problema das pessoas é Deus, você só entrega a mensagem, você nem fica orgulhoso e nem se abate com as situações difíceis. Caraca. Olha, só te falar uma coisa, eu não acredito numa pessoa que vai ficar de pé, principalmente emocionalmente, nessa geração sem ser espiritualizada. Porque a nossa geração está muito problemática, é muita situação emocional complexa, muita gente cresceu sem pai, abandonada, muita gente... Cara, o Método Dash esse final de semana, você imagina, são pessoas que pagam para estar ali, são pessoas CEOs, empresários e tal. Quem é que pensou em se matar essa semana? 30% levanta e vem na frente. Quem é que cresceu sem pai ou foi abusado sexualmente na infância? 40% levanta e vem na frente. Cara, a nossa geração está sofrendo muito e calada, porque tem que mostrar na internet que está tudo bem. Então, assim, sem a espiritualidade, eu não sei, que a espiritualidade é o contato com Deus, né? Sem a espiritualidade, eu não sei como é que as pessoas vão ficar de pé, não. Porque é muito difícil, cara. Você imagina que eu tive uma boa criação dos meus pais, tenho uma boa situação financeira, tenho bons amigos, tenho uma família linda e, cara, já passei por situações emocionais recentes que eu pensei em desistir de tudo. Aí eu falo assim, peraí, gente, se eu tenho tudo isso e tenho Deus do meu lado, tenho tudo e estou pensando em desistir, onde é que vão comparecer as pessoas que não têm família estruturada, não têm dinheiro para comer amanhã, que não tem fé, que não tem... Como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Se eu estou aqui nesse estado pensando em desistir. Então, meu compromisso com essa geração é ajudá-los através da única coisa que dá certo. Está dando certo há mais de 2000 anos. A palavra. Com isso eu uso muitas estratégias. Por exemplo, eu uso a minha profissão como mentor, como professor de vida, como escritor, para, além de executar minha profissão, quando eu estou lá no Método Dash ou quando eu estou nas minhas mentorias, eu também entregar algo do que eu acredito. Algo do que eu sei que realmente vai levar a pessoa para um outro nível. E eu faço isso com muito temor a Deus, porque nós não podemos jamais esquecer que o que realmente melhora a vida das pessoas, por mais que o que você fale, o que o fulano fale, o que o ciclano que eu fale, ajuda, o que transforma mesmo é quando Deus coloca a palavra na tua boca. Você pode ver que as coisas que você fez mais marcantes na vida de alguém, você nem lembra bem como é que aquilo surgiu na tua mente para você falar. O Espírito Santo vai e coloca. Fala, João, ajuda essas pessoas aqui, vai, blum. Aí você manda um negócio que muda a vida das pessoas, é Deus, você é só um instrumento. E, cara, o mais bonito de tudo isso é que quando você percebe que é só um instrumento, você ganha durabilidade. Toda pessoa que o sucesso dele é assim, ó, vai para cá e desce para cá, é que quando chegou aqui ele achou que era alguma coisa, ele já faz assim. Sim. A durabilidade do sucesso está em você entender que você não é melhor do que ninguém, que você é um bem-aventurado, um abençoado de ter sido escolhido por Deus para ser um mensageiro e ponto final. Curte os benefícios disso. Quais são os benefícios disso? Sentido de vida, você sabe que está ajudando as pessoas, conforto para a sua família, porque você leva uma vida financeira, mesmo que não quisesse, as pessoas fazem questão de que você viva melhor, que você salvou tanto, ajudou tanto a vida delas, mudou tanto a realidade delas, que se você não cobrasse por nada, elas iam te dar o que na Bíblia chama de oferta. Quantas pessoas me param na rua, irmão? Bota aqui, um bolo de ouro, eu falo assim, Thiago, obrigado, nunca vi a pessoa na vida. R$1.000, por exemplo. Obrigado. O que é isso? É uma oferta, cara, você mudou minha vida. Por acaso, eu acabei de sair aqui do banco, esse dinheiro eu ia fazer não sei o quê, mas quando eu te vi, tá aqui, ó. Isso já aconteceu centenas de vezes na minha vida. Centenas de vezes eu tô num restaurante com a Janine, peço a conta pro garçom, o casal daquela mesa já pagou, pediu só para agradecer, porque você deu uma palavra no YouTube que mudou a vida deles, a esposa voltou para casa por causa disso. Centenas de vezes. Caramba. Então, mesmo que você não queira, a prosperidade ela persegue quem é mensageiro e entrega a mensagem. Que realmente cumpre esse propósito. Quem começa a achar que é o dono da mensagem, aí, irmão, começa a complicar a vida. Então, não é fácil essa questão de você separar o ego e o orgulho e também o sofrimento das pessoas, mas é possível quando você é espiritualizado. Eu te perguntei isso porque um dia eu estava na sua casa e você falou uma coisa que... Você falou, tinha um grupo de pessoas na sua casa, eu era um deles,
Era um grupo pequeno, devíamos estar em 6 pessoas ali. E você falou uma coisa que me tocou, eu fiquei reflexivo naquilo, que você falou assim, Joel, por que você acha que você é tão grande? Não sei quem, por que você acha que está crescendo pra caramba? Por que você acha que você fala aí multidão vem? Porque nós, nessa geração, temos uma missão de ser um instrumento da mensagem e fazer isso. Né? Aquilo ficou. Guarda. Isso deve ter 1 ano e meio. Eu não paro de crescer. Você não para de crescer. As pessoas que estavam na sua casa não param de crescer. E eu fico me perguntando, por que eu cresço e aquele não? O que eu tenho de diferente? Eu não tenho, sou diferente. Então eu vou perguntar para o Brunet se é uma coisa que eu tenho uma hipótese. Eu tenho uma hipótese. Que as pessoas que vêm crescendo, contribuindo com as pessoas, elas estão crescendo porque elas não absorvem os problemas das pessoas. Eu escuto, eu tenho uma compaixão, eu boto atenção, mas eu não absorvo. Eu não pego aquilo e eu não absorvo. E eu acredito que pelo fato de eu devolver com nutrição, eu nutro, e aí eu saio daquilo e desligo, eu acho que aí é Deus, com certeza, óbvio. Deus fala, então recebe mais. Você está pronto para receber mais, porque só uma pessoa que é capaz de receber uma multidão, não absorver, ela é capaz de receber mais ainda. E eu comecei a olhar os nossos amigos e eu falei, pô, esse aqui também não absorve não, cara. Puta, eu acho que, será que o Brunet absorve? Você falou, não. Mas é que você me deu uma visão dos extremos, né? Tanto pro positivo, tanto pro negativo. E eu não absorvo. Eu não sei se eu estou sendo claro para você. Sim. Mas dentro da minha mente eu estou claro com o que eu estou explicando. E também, levando para o outro lado, a Bíblia diz que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, todo mundo que, por causa não para de crescer e tal, começa a achar que é alguém, está atraindo uma queda para a sua vida. Mas todo mundo que entende que está só entregando uma mensagem, Deus dá mais graça. O que é graça? Uma simpatia divina que as pessoas olham para você, gostei do Joel, vou seguir ele. Só viu um vídeo, cara. Ih, vou comprar o curso dele. Só assistiu 3 vídeos e já está comprando o teu curso. Pô, a vida toda não comprou curso de ninguém, compra o teu. Por quê? Porque Deus deu graça a você. Então, e Deus só dá graça aos humildes. Então, é muito importante que a gente mantenha a nossa motivação correta. O que eu acho que muita gente também não cresce, não é só porque absorve o problema, porque a motivação nunca foi boa. A motivação era só o dinheiro, era só o sucesso. É impossível você ajudar as pessoas e não ter dinheiro e sucesso, cara. Elas te dão isso. Impossível. É impossível, entendeu? Só que quando você faz pelo dinheiro e pelo sucesso, você não ajuda as pessoas. Entendeu? Você disfarça. Você cria um personagem. E, cara, eu acho que aqui é o que a gente precisa falar. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Por exemplo, se eu falasse sobre alta performance, eu seria de mentira. Eu, Thiago Brunet, falando de alta performance, seria de mentira. É porque eu vi você falando, falei, caraca, isso dá certo, olha lá, ele botou 10 mil pessoas na live, hein? Ih, olha lá, tem 1000 curtidas, e isso dá certo. Vou falar, eu começo a ler tudo sobre alta performance, vou falar bonito sobre alta performance, só que eu não sou da alta performance. Entendi. Eu não acordo 5 horas da manhã, estou na academia, nadando e fazendo tudo que você faz. Então, você é de verdade quando você fala o que você realmente é, quando você fala só o que tem autoridade para falar. O que você tem autoridade para falar? As coisas que você passou na vida e venceu. Então, quando eu falo de inteligência emocional, sem ser psicólogo, sem ter nenhuma formação acadêmica em inteligência emocional, eu sou uma das pessoas mais escutadas nessa área. Exato. No nosso país. Quando eu falo, as pessoas param, sentam e... Por quê? Porque eu não tenho formação, mas eu tenho autoridade no assunto. Porque eu venci depressão, eu tive que perdoar muita gente que me feriu, que me enganou, que me traiu. Então, quando eu conto minhas experiências, eu passo autoridade. Então, quando eu falo só o que é verdade e sou de verdade, eu ganho durabilidade. Ou seja, eu corto o prazo de validade. Então, eu acho que muita gente começou na pandemia e depois desapareceu, porque eles começaram só montando um personagem em cima de algo que eles achavam legal. Mas se você falar só o que lê, só o que estuda, não convence as pessoas. Sim. O que convence é a autoridade de vida, é o que você passou e sobreviveu. As pessoas não são bobas, né, Brunet? Não, elas podem cair no primeiro momento. As pessoas não são mas bobas. Depois é questão de tempo para elas olharem e falar assim, não é isso. Né? Então,
Eu sempre procuro ser um cara com motivação correta, fazer pelas pessoas. Cara, quantas vezes já aconteceu da gente fazer um evento para fazer um pitch no final? Um pitch de venda. A gente ia fazer um evento para apresentar algum produto nosso do Instituto Destiny e no final fazer um pitch. Mas no meio que eu estava falando, começou a acontecer coisas tão extraordinárias e eu receber palavras que eu sabia que não estavam vindo de mim, as pessoas chorarem, que eu abri a mão. Você sabe como é difícil abrir mão, porque você já pagou pelo evento sozinho, porque você estava dependendo do pitch até para cobrir aquele evento. Eu falei, cara, eu vou encarar essa, mas eu não vou vender. Isso já aconteceu. Por quê? Porque eu senti que o que estava acontecendo ali não estava vindo de mim. Então eu falei, não vou aproveitar essa situação não. Essa situação aqui é para que as pessoas sejam ajudadas. Se você tem motivação certa, no próximo você fatura 10 vezes mais. Sim. Porque aí é Deus do teu lado. É Deus respaldando a tua motivação. Então, cara, tem tanto assunto que emenda no outro, por exemplo. Para que a gente vai correr atrás de tanto dinheiro se depois de um certo dinheiro, eu sei disso porque eu estou entrevistando para o meu livro novo, os 10 maiores bilionários do país. Bi. E qual é o nome do livro? Ou vai ser? Ainda não tem um nome, mas vai ser sobre princípios milenários. Vai ser sobre alguns princípios bíblicos que qualquer pessoa, independentemente de religião ou sendo ateu, praticou para chegar onde chegou. E por surpresa... Que livraço, cara. E para surpresa nossa, nós temos homens que não são religiosos, que não acreditam em Deus na lista Forbes, e eles cumpriram vários princípios bíblicos para chegarem lá, alguns sem perceber, sem saber que era um princípio bíblico. Então já entrevistei os maiores, aí faltam 2 ou 3, mas a maioria já sentei. E sentei por 4 horas, por 5 horas, não é sentar 10 minutinhos não. Sim. Sentar por horas, assim, para conversar, para entender a mente do cara, de tudo que ele fez, o que está na Bíblia. E uma coisa que eu percebi é que tudo que dá certo na ciência, nos negócios, estava na Bíblia. Tudo que dá certo na ciência, nos negócios, está na Bíblia. Esses bilionários que têm princípios bíblicos, mesmo sendo ateus, eles tinham consciência disso no que você entrevistou? Alguns, outros não. Por exemplo, a verdade é um princípio inegociável na Bíblia. Beleza. Tem empresário que não tinha consciência que isso era um mandamento, um princípio inegociável, e falou assim, cara, eu nunca menti para nenhum sócio, nunca menti para ninguém que era importante para mim por um motivo. Porque eu queria durar muito e eu sabia que se eu mentisse um dia, eu ia ser pego. Entendi. Eu escutei isso de um deles, anotei. Então tá aqui, ó. O cara não é religioso, não é nada, mas ele não só não mente para os outros, não quer dizer que ele nunca mentiu para ninguém. Quer dizer que nos negócios, nas coisas importantes, ele nunca mentiu. E o que ele recebeu de volta, cara? Ele também nunca passou por uma traição mentirosa. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. Em vida? Você acha que as pessoas pagam as coisas aqui? Claro. Fez aqui, paga aqui? Claro, sem dúvida. Só que a maioria das coisas que as pessoas colhem você não sabe. Aí você acha que ela não recebeu. E também não vem na medida que você quer. Nós somos muito vingativos. Deus é diferente. Deus é misericordioso. Então o cara te fez mal, você quer que Deus mate ele. Deus não vai matar ele. Vai fazer algo que o cara perceba que está colhendo aquilo. Você mesmo nem sabe o que aconteceu. Mas Deus não erra. Ele não sabe errar. Por exemplo, esse bilionário que não acredita em Deus, assim por diante. Tem muitos, tá? Será que o pai, o avô não acreditava e passou isso? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Então talvez ele fale assim, olha, eu não acredito, mas eu fui ensinado essa virtude aí. Você sabe que, né, na entrevista eu fechei o acordo com eles que a gente não vai divulgar o nome de nenhum deles. Quem conhece a trajetória vai entender de quem eu estou falando, mas eu não vou divulgar o nome deles. Mas tem pessoas que eu posso, por exemplo... Que são amigos, né? Citar o nome, que são meus amigos, eu Exato. sei que me liberam para isso, né? Mas, por exemplo, Semenzato, José Carlos Semenzato. Uhum. Ele é bilionário, dono das maiores franquias, né, do Brasil. E é um cara que teve muito sucesso na vida e tudo. E ainda é novo, ele ainda vai ter muito mais sucesso. Né? As últimas aquisições dele, a gente fez uma viagem junto agora para Miami, depois para Califórnia. A gente conversou muito. Né? As últimas aquisições dele, ele comprou, por exemplo, a Oakberry, açaí. Vou falar valores fictícios que eu não lembro agora, mas tipo, por 30 milhões e vale 800 milhões agora. Então, tipo assim, o cara foi multiplicando a fortuna dele de uma forma fora do comum. E aí, a gente, conversando, eu perguntei para ele assim, rapaz, mas você não é religioso? Ele falou, não. Tá bom. Não sou, mas então por que você pratica tantos princípios assim, cara, desde a tua família até... Aí ele fala, não, é porque meu pai era pastor. Pronto, tá explicado.
O meu pai era pastor, meu pai me ensinou tudo isso. Eu segui outro caminho, mas tudo que eu faço eu aprendi com meu pai. Então, Está explicado. Teu pai era o mensageiro. não tem jeito. Não tem jeito. Aí a Bíblia diz que é importante, cara, que a bênção divina ela recai sobre até a 4ª geração. O que teu bisavô fez, o teu filho vai colher também. Ah, ela fala isso. Ele fala. Então, por exemplo, muita coisa, meu avô, ele era pastor. E meu avô construía igrejas com dinheiro, saláriozinho que ele tinha como tenente da Marinha, cara. Meu avô ajudou muita gente, meu avô tal. Então, muita coisa que aconteceu na minha vida não foi só pelo que meu pai me ensinou, foi pelo que meu avô plantou. Sim. Isso é bíblico, por isso que eu acredito. Eu não acredito em misticismo, né? Eu não acredito em crendices, por exemplo, mas o que está escrito eu tenho que acreditar. E a bênção recai sobre até a 4ª geração. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, porque é maldição também. Então, por isso que você às vezes vê o avô que era bêbado, o pai que era bêbado, o filho que era bêbado. A gente tem que ter muito cuidado com o que faz, não só por causa da nossa vida, mas por causa das nossas gerações. Só semeie coisas boas, sabe? Joga só sementes que valem a pena você colher depois. Qual que é o teu conhecimento de alguns autores, por exemplo, que são ateus? Por exemplo, Richard Dawkins, que escreveu lá Deus, um delírio, e vem na narrativa científica de pesquisa, e ele é um biólogo, então ele vem da linha evolucionista. Como que você encara? Você utiliza isso como só um novo approach, de uma nova abordagem? Como é que é a tua relação com... Existe uma relação do Thiago Brunet com quem é ateu ou com quem é agnóstico? Isso serve para melhorar os teus argumentos? Como é que é isso? Uma coisa muito importante a gente não ter fé cega, né? A fé cega é aquela que você acredita porque teu pai mandou você acreditar e você acredita. Aí não. A fé ela precisa ser uma experiência, uma descoberta. Então, hoje, a fé que eu tenho em Deus não é porque eu sou a 3ª geração de mensageiros da minha casa, da minha família. Não é porque meu pai me falou, não é porque eu fui à igreja e gostei. É porque eu passei por experiências que o ateu pode contar a teoria que for, que nada substitui a experiência que você teve. Tá bom. Então, no Natal do ano que eu estava quebrado, eu tive várias experiências com Deus, mas eu lembro dessa que veio na minha memória. A gente estava passando muita necessidade, 8 anos atrás mais ou menos, muita necessidade. E a gente estava morando assim na entrada de uma comunidade carente lá no Rio de Janeiro, numa casinha alugada, e eu e Janine, assim, a gente não tinha cortina, não tinha nada, a gente não sabia o que fazer, e a gente já tinha experimentado coisas boas. Esse é o problema, que quando você está nisso a vida toda, você meio que acostuma. A gente tinha experimentado coisas boas, quebramos, cara, fomos no menos 2, né? Nem 0, no fundo do poço. E além de toda a questão emocional, de muita gente acusando o processo, além de todo esse problema emocional, eu estava extremamente depressivo. Ainda tinha a questão que a gente não sabia o dia de amanhã. E aí eu acordei no dia 24 de dezembro, dia no Natal. A Janine tocou no meu ombro e falou assim: Thiago, acabou o papel higiênico e o gás. E ali, cara, foi a primeira vez que eu briguei com Deus. A Janine saiu do quarto, eu comecei a chutar a porta, chutar a parede e falar: Deus não existe. Eu comecei a brigar com Deus e falar: Deus não existe. Porque eu acreditei, aí comecei a brigar com Deus. Eu falei: eu te acreditei em você até hoje. Você está deixando eu passar por essa humilhação. A Bíblia diz, aí comecei a citar a Bíblia para Deus, que você nunca viu um justo mendigar o pão. Eu não sei o que eu vou comer hoje no Natal. Acabou o papel higiênico, eu não tenho 10 reais para comprar. E aí, cara, quase quebrei meu pé de tanto que eu chutei parede, chutei porta. E aí eu desci e a Jenny falou assim: liga para alguém, tenta pedir ajuda para alguém. Eu falei: tô cansado dessa humilhação. Eu já pedi, semana passada pedi 50 reais pro meu pai para comer, eu vou pedir mais 50 hoje? Não. Vamos ser humilhados, e é bom que a gente já sabe que Deus não existe. E aí passou mais ou menos 1 hora disso. Tocaram a campanha lá em casa, ninguém sabia onde a gente morava, porque a gente tinha mudado recentemente, porque foi na época da nossa quebra. Era uma tia da Janine que a gente não via há muitos anos. E ela falou: oi, tudo bem? Desculpa vir aqui, quem me deu o endereço de vocês foi a sua sogra.
Faz tanto tempo que a gente não se vê, a Janine sem graça, não tinha nem café para oferecer. Ah, tudo bem. Ela, não vou entrar não, que eu não vou demorar não. Tá? Mas há muito tempo que a gente não se via, eu queria só dar um abraço a vocês. E como eu não sei o que vocês gostam, eu não comprei presente, eu trouxe isso aqui. Ele levou R$800 pra gente. Irmão, eu já tive Natal depois em casa maravilhosa que a gente tinha na Flórida, que não foi tão bom quanto esse, porque esse foi uma provisão divina. Foi quando eu passei o dia chorando, pedindo perdão a Deus. Me perdoa por duvidar, nunca mais vou duvidar. Uhum. Eu lembro até hoje, a gente foi no mercado, compramos o que a gente queria de ceia de Natal, comprei pela primeira vez aquele panetone, que até hoje eu como. Hoje eu nem gosto tanto mais, mas porque foi... Naquele Natal eu comi, eu falei, todo ano eu vou comer um panetone de uma marca que que tem um chocolate em cima lá, e comprei esse panetone. A gente comprou assim algumas gramas de bacalhau e fez uma torta com muita batata e uns bacalhau em cima, assim, porque a gente queria que sobrasse o dinheiro pro resto da semana pra gente fazer o que tinha que fazer. E isso foi um dos melhores, se não foi o melhor Natal da nossa vida, por causa de a gente ver que Deus estava com a gente. E aí depois desse dia aí, eu comecei a usar minha fé de forma diferente, eu comecei a acreditar em Deus de forma diferente, e aí que os resultados começaram a vir. Então eu acho que a fé não pode ser cega, você tem que provar Deus. Ele tem que te provar que existe. Você não pode acreditar porque os outros falaram. Não tem problema você ler a Bíblia e falar, isso aqui está estranho, quero que Deus me prove que é isso aqui mesmo. Não tem problema nenhum, não. Ele vai te mostrar que ele existe. Mas ele não acha um insulto? Vou até anotar uma coisa aqui, tá? Ele vai achar um insulto? Ele conhece as motivações do teu coração, né? Entendi, ele vai saber por que você está pedindo isso. Uma pessoa inteligente, ela quer questionar, ela não quer afrontar, é diferente. Um ignorante afronta, o inteligente questiona. Fala assim, isso aqui eu não estou entendendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples da Bíblia. Eu li a Bíblia e tinha várias coisas que eu não entendia. Vou dar um exemplo. E Pedro estava pescando no mar. Ele era pescador. A Bíblia diz que ele tinha uma empresa de pesca com seu irmão André, né, e com Tiago e João, eles eram sócios. E Jesus passa do nada e fala assim, vinde, me sigam, e eu vos farei pescador de homens. Aí a Bíblia diz, e eles deixando o barco e seus negócios, seguiram Jesus. Eu falei, não, peraí, cara, isso aqui é coisa de maluco. Peraí, Jesus passa pela primeira vez ali, fala, me sigam, que agora vocês vão pescar homens e não mais peixes, e o cara segue? Não, isso não tem sentido. Não tem sentido alguém passar, me chamar e eu largar minha vida. E aí numa das viagens que eu fiz para Israel, comecei a pesquisar sobre essa passagem. E aí conversei com um grande arqueólogo, historiador em Israel, chamado Eli Bar David. E o Eli Bar David me ensinou o seguinte, ele falou, Tiago, pensa comigo aqui, vamos só na sua inteligência, não vamos nem na fé. Onde Jesus morava? Sua vida toda, até os 30 anos? Nazaré. Uhum. Ok. Nazaré não era uma cidade autossubsistente. Então, por ser a poucos quilômetros da Galileia, era uma cidade da Galileia, mas a poucos quilômetros do mar. Jesus, como era o chefe da família, porque José, seu pai, morreu na adolescência dele, segundo os teólogos, ele teve que assumir a casa, assumir a subsistência da casa, tanto que ele vira a profissão do seu pai, ele vira carpinteiro. Okay. Jesus trabalha na carpintaria, provavelmente até os 30 anos de idade, quando ele começa o seu ministério. Quantas vezes Jesus tinha que descer na Galileia para comprar peixes? Porque Nazaré não tinha comida, não era autossubsistente. Em toda a sua vida, quantas vezes você acha que ele comprou na mão de Pedro, Tiago, João, André? Se naquela época existiam 3, 4 empresas de barco na época. Então Jesus negociou muitas vezes, durante muitos anos, com aqueles homens. E se você quer conhecer uma pessoa, João, negocia com ela. Você só conhece uma pessoa quando lida com dinheiro, quando trata dinheiro com ela. Ali você conhece, fala, conheci. Você pode ficar 10 anos amigo de um cara, até lidar com dinheiro. Quando é negócio, rapaz, 10 anos de amizade parece que vai embora. Brunet, sobre dinheiro. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao interpretar dinheiro na Bíblia? Porque a Bíblia, eu já vi você falando que a Bíblia cita muitas vezes o dinheiro. Muitas vezes. E o que você percebe, o que você tem visto que a turma tá, quando ela passa pelo assunto dinheiro na Bíblia, ela interpreta errado? Para o mendigo na rua agora, e pergunta assim, você escolhe Deus ou o diabo? 99% de gente responder o quê? Deus. Tá bom.
Para um cara que não acredita em nada, vai falar assim, cara, mas hoje você tem que escolher Deus ou o diabo. No mínimo por consciência, 99% vai responder Deus. Deus. As pessoas entre Deus e o diabo, eles não têm muita dúvida. Tá bom. Certo? Mas chega para um mendigo e fala assim, Deus ou 10 milhões de reais? Ok. Chega para um agnóstico, um cara que não acredita em Deus, e fala assim, Deus ou um bi? Então, biblicamente, a gente tem que entender o seguinte. O diabo, Satanás, na Bíblia, ele não é inimigo de Deus. Ele é nosso adversário. Nosso pessoa. Adversário. Nosso seres humanos. Ok. Ele é o meu e seu. Seres humanos. O diabo, o Satanás, como você quiser chamar, o nosso inimigo, ele só tem força bélica contra a gente. Contra Deus ele não tem a mínima chance. Ele não é inimigo. Ele é servo de Deus, ele pede permissão para Deus para as coisas. Quando ele tem que tocar em Jó, lá no livro de Jó, ele pede permissão. Deus, eu posso tocar em Jó? Ele não toca em ninguém se Deus não deixar. Então ele não é inimigo de Deus, está bem claro na Bíblia. Quem é o inimigo de Deus? A Bíblia fala, você não vai poder servir a 2 senhores. Tem 2. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o senhor das riquezas, o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema confunde que é o dinheiro. Exatamente. Né? O problema da Bíblia nunca foi o dinheiro. O problema contra Deus nunca foi dinheiro, sempre o amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque a maioria deles amam o dinheiro. É a vida deles. Então, eu concordo que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. Porque eu tenho muitos amigos muito ricos. Uhum. Muito. E são pessoas geralmente que levam muito para o lado de, não, eu conquistei isso aqui. Ele não leva para o lado, Deus me deu saúde e sabedoria para conquistar. Muito difícil você ver um cara que reconhece Deus nesse processo de enriquecimento. Sim. Principalmente quando já vem de família. Fala, não, mano, meu pai passou isso aqui para mim. Não, rapaz, comecei essa empresa, não tem nada a ver com Deus, não. Sim. Agora, uma pessoa que, por exemplo, eu vim de uma situação de classe média quando nasci, me tornei pobre, consegui empobrecer, consegui ficar mais... Baixa performance. Consegui baixar. Depois voltei para a classe média baixa e depois fui crescendo até ter uma vida melhor hoje. Então, para mim, é impossível desconectar Deus da minha vida financeira, porque eu sei que tudo que eu tenho, Ele que me deu saúde, sabedoria, oportunidade, fez as pessoas gostarem do meu trabalho, do meu livro, de tudo que me trouxe recurso financeiro. Só que tem gente que não teve essa experiência com Deus antes. Entendi. E já ganhou dinheiro. Tá bom. Então, por isso que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, por isso que o inimigo de Deus não é o diabo, é o amor ao dinheiro, é Mamon, o senhor das riquezas. Então, o que nós temos que entender? Se você consegue ter alguma coisa sem essa coisa ter você, pode, na Bíblia. Vamos lá. Isso é bom. Fala mais disso aí. Se eu consigo ter dinheiro, por exemplo, sem o dinheiro me ter... Você é o mestre do dinheiro, eu não mando no dinheiro. Você o dinheiro serve meu propósito, não minhas emoções. Quando é que o dinheiro te tem? Quando o dinheiro manda nas tuas emoções. Dá um exemplo. Quando eu não tenho dinheiro, eu estou muito triste e fico cabisbaixo. Quando eu tenho, eu estou feliz e pago para todo mundo e tal. O dinheiro interfere no meu humor, o dinheiro interfere nos meus sonhos. Teus sonhos são guiados pela tua situação financeira de hoje? Então, Mamon é teu Deus. Você serve ao dinheiro, você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você não teria dúvida nenhuma que teus sonhos iam se realizar, independentemente da tua realidade de hoje. Porque quem vai realizar é Deus e não o dinheiro. Isso é acreditar em Deus e não no dinheiro. Quando você fala... Rapidinho, deixa eu só continuar. Tá. Eu ganhei dinheiro na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso para comer, para pagar minhas contas em dia, para não sei o quê. Mas eu nunca achei que é meu dinheiro que me mantém. Ok. Na minha cabeça, quem me protege é Deus. Eu tenho segurança, quem me protege é Deus. A Bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, a sentinela estava lá, mas quem está guardando é Deus. Então eu boto a sentinela, mas quem guarda é Deus. Eu ganho dinheiro, mas quem me provê é Deus. Ou seja, eu faço a minha parte, mas eu não estou confiando na minha parte. Eu trabalho como se tudo dependesse de mim, mas confio como tudo se dependesse de Deus. Se a pessoa tiver essa consciência, não tem como dar errado. Cacete. Não tem como dar errado. O problema é quando eu trabalho achando que é o meu trabalho que vai fazer as coisas acontecerem. O trabalho é só a tua parte. Deus também tem que fazer a dele. E para Deus fazer a dele, você tem que estar em concordância. Quem faz a primeira parte? É a gente ou é Deus? Sempre a gente, porque Deus, ele quem faz primeiro, né? Ele responde. Deus dá uma resposta à tua fé.
Entendi. Sempre. Você vê na Bíblia que, lógico, Deus, sendo misericordioso, ele cria toda a situação para você. E aí agora você tem que dar um passo para ele responder. Exato. Né? Se você não fizer a sua parte, não tem como Deus responder a sua fé. Então você precisa orar primeiro, você precisa dar o primeiro passo primeiro. Entendi. É o tempo todo isso. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão vai e sem saber para onde estava indo, irmão. Começou a andar. Abandona uma vida de riqueza com seu pai em Ur dos Caldeus, que era um grande empresário da época, e vai para o deserto andar. Não tem sentido. Deus, você me tirar aqui da boa para andar no deserto, não tem sentido nenhum. E por isso que ele é chamado pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar numa voz que ninguém sabia o que era. Não tinha pastor, padre, Bíblia, não tinha nada na época para falar, isso aqui é Deus, hein? Por isso que o Abraão é chamado pai da fé. Porque ele acreditou e foi. Deu o primeiro passo. Animal. Quando você fala Deus vai prover... Whey protein? Agora o cara... Protein. Não, agora vai nascer bíceps aí. Agora vem. Brunet, quando você fala Deus vai prover... Aí você fala, deu saúde, deu oportunidade, clarificou as coisas. Vai botar o cara certo na minha vida para... Hoje, eu sou sócio de um cara que humanamente seria impossível ser. Uhum. Principalmente na época que a gente começou a se aproximar. Hoje, eu até acreditaria, hoje, 2023, por causa de alguns resultados que eu tenho. Mas quando a gente começou, não. Uhum. Como eu conheci, como ele chegou na minha vida, como ele me analisou... só pode ter sido Deus. Eu também. Não tá entendendo? Então assim, cara, poxa, vai falar que não foi Deus? Não tem como. Tanto cara que tem fatura mais do que eu. Sim. Por que eu? Porque eu, cara. Se todo empresário e investidor quer retorno, por que não botou no cara que fatura 10 vezes mais do que eu, pô? Por que eu? Me responde. Eu faço essa pergunta também. É lógico. Nesse tempo que a gente não conversou em podcast porra, a gente se acompanha, né? A gente tá sempre trocando mensagem, muita amizade, muito carinho. A gente tem trocentos grupos junto. Eu comecei esse podcast perguntando, cara, o que você aprendeu, né? Uhum. E teve alguma coisa nesse tempo que você mudou? Afinal de contas, a gente tá no podcast 100, né, cara? É incrível, assim, super especial pra mim. Teve alguma coisa que você mudou de opinião? Que era uma convicção e você falou, epa, deixa eu pensar um pouco melhor, olha... Cara, dificilmente eu mudo de opinião por causa de uma coisa só, né? Porque eu sei tudo não, é o contrário, porque eu não sei nada, então eu nunca emito a minha opinião e eu tento só falar o que está escrito. Porque eu tento só falar o que está escrito, dificilmente eu preciso mudar o que eu falei. Isso é inteligente. Eu sempre falo, Thiago, o que você acha de tal coisa? Eu não acho O que nada. eu acho, não. Eu não acho, não. O que está escrito sobre isso é isso. Saquei. Tá entendendo? O que está escrito sobre isso é isso. Então, assim, as pessoas querem sempre polemizar. Hoje mesmo eu respondi uma pergunta na caixinha de perguntas e recebi alguns ataques no direct. Porque o cara falou assim, não concordo com o atual governo. Tenho que respeitá-los? Eu não coloquei minha opinião, eu peguei um versículo bíblico lá de 1 Timóteo 2, botei. Orai por todas as autoridades. É o 5. Para que tenham uma vida boa e regalada. Porque essa é a vontade de Deus. Você seguiu os 5 fundamentos de quem que você então, tipo tem que, assim, né? eu posso ter minha opinião política? Posso. Até a campanha. Acabou a campanha, quem assumiu? Agora eu tenho que orar por essa pessoa. Está na Bíblia. Eu não concordo, mas eu não estou pedindo para você concordar. Eu só estou respondendo o que está escrito. A pessoa, hoje eu até recebi um ataque assim, eu não concordo com nada disso. Eu falei, mas rapaz, eu falei que você tem que fazer. Eu falei que é assim que tem que ser o mundo. Eu falei que você... Não, cara, só dizendo, me perguntaram o que eu acho. Eu falei, eu não acho. O que está escrito é isso. Você segue na íntegra. Na íntegra. Você hoje duvida de alguma coisa ou não duvida mais? Tá dito, não, é isso e vamos embora. Hoje não tem dúvida nenhuma sobre nada. Nada. Está escrito, eu faço e acabou. Por mais louco Fim. que pareça. Fim. Você acha que você perdeu alguma coisa por seguir? Ah, muito. O quê? Você perde muita coisa. Por exemplo, você perde muitos negócios, muitas oportunidades. Putz, legal você falar isso. Uma coisa legal você saber o seguinte: os princípios geram mais prejuízos do que coisas boas. É mesmo? Lógico. Vou te dar um exemplo bíblico. Jesus estava passando por uma cidade chamada Jericó. Tá bom. E um maior cobrador de impostos da região, muito rico,
sobe numa árvore para tentar ver Jesus, porque ele era de baixa estatura, o nome dele era Zaqueu. Jesus olha para cima e fala assim: Zaqueu, hoje eu gostaria de jantar na sua casa. E aquele homem rico fala: tá bom, Jesus, desce e começa a preparar tudo para receber Jesus. Jesus acaba de fazer os milagres, passear pela cidade, fazer tudo que tinha que fazer, vai jantar na casa de Jesus. Porque uma coisa interessante da vida de Jesus é que Jesus se relacionava muito bem com ricos e com pobres. Legal. Ele conseguia passar tempo com a viúva que tinha nada, e ele conseguia jantar a melhor comida, beber o melhor vinho à noite na casa do mais rico da cidade. Ele tinha a capacidade de oferecer vida, amor e salvação para qualquer um. Ele não fazia essa distinção de pessoas. Ok. Porque tem gente que acha que a gente só tem que dar atenção para o pobre. Mas tem que dar atenção para o ser humano. Boa. Né? Nem para o pobre, nem para a classe média, nem para o rico. É para o ser humano. É porque geralmente nós temos que ajudar mais o pobre. E, aliás, é um mandamento bíblico. Não negar ajuda ao pobre. Temos que fazer. Mas voltando ao assunto, Jesus vai na casa do cara e começa a jantar. Jesus não fala nada, só está jantando. Do nada, Zaqueu mete essa aqui: Jesus, se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, eu gostaria de devolver 4 vezes mais. Jesus olha para ele e fala assim: hoje chegou salvação nessa casa. A presença de Jesus constrangeu tanto ele, que fazia coisas ilícitas. Ele era cobrador de impostos, roubava, pegava dinheiro por fora, tinha muitos esquemas, que a presença de Jesus gerou um prejuízo para ele de 4 vezes mais. Imagina se ele juntou $1 milhão no roubo, agora ele está devendo 4, irmão. Foi um prejuízo sem fim. Para que viesse salvação na casa daquele cara, ele tinha que cumprir princípios. E quando ele resolveu cumprir, quer saber? Eu vou devolver o que eu fraudei e vou devolver 4 vezes mais. Ele gerou um prejuízo muito grande para a vida dele. Então, às vezes, o princípio vai gerar um prazer nos teus prazeres. O princípio vai gerar um prejuízo nos teus prazeres. Poxa, eu tô... esses dias um amigo meu falou comigo: Thiago, preciso conversar contigo. Falei: claro, cara. Saímos para jantar e tal. Ele: rapaz, eu tô apaixonado. Falei: que bom, cara. Tua família é linda mesmo, tem que estar apaixonado. Ele falou: cara, tô vivendo um tempo incrível na minha vida. Falei: mano, que coisa louca, que lindo isso e tal. Ele só tem um problema. Falei: qual? É por outra mulher que eu tô apaixonado, não é pela minha esposa. Falei: caramba, mano, e agora? Eu tava esperando por essa. Aí ele falou assim: cara, vou te falar, cara, o que eu tô vivendo nunca senti, mano, eu tô nas nuvens. Cara, eu tô feliz, assim, tô no nível de felicidade que eu nunca vivi na vida. Eu deixei ele falar. Falei assim: cara, eu vou ter que estragar agora a sua felicidade com o que está escrito. Você vai ter que se privar desse prazer. Essa felicidade não é real, porque está escrito assim. E essas crises você já passou, vai passar, qualquer ser humano passa, só que a gente não vive pelo que sente, a gente vive pelo que está escrito. Se você quer saber o que eu acho, eu não acho nada. Está escrito assim. Mostrei para ele. Foi um balde de água fria, porque ele achou que eu falava: cara, vai ser feliz, irmão. Mas e o trauma das crianças? Mas é a mulher que está há 15 anos te ajudando a chegar até aqui? Mas não é assim não. Tem princípio para seguir. Então o princípio vai te gerar prejuízo na pseudo-felicidade, no teu prazer. É muito mais prazeroso você seguir esse impulso. Mas você vai ter que se privar de alguns prazeres para poder seguir o princípio. Então nem sempre, cara, seguir a Deus é lucrativo não. Às vezes é prejuízo. Você vai ter que abrir mão de uma vida contrária à vontade de Deus. Ou seja, tem pessoas que acham que servem a Deus, que acham que são de Deus, mas vivem uma vida em pecado. O que é uma vida em pecado? Contrariando tudo aquilo que está escrito. Contrariando o que Deus gosta. Então é muito difícil servir a Deus. Não é fácil não, irmão. Não pode mentir, não pode enganar, não pode roubar, não pode dar jeitinho brasileiro, não pode aumentar a história, tem que ser fiel e leal a todos os teus relacionamentos. É fácil? Não, é todo dia sacrifício. É por isso que a Bíblia diz, Jesus fala assim: quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Por que toma a tua cruz? Porque vai ser um peso, irmão. Não vai ser fácil não. Só que o final é incrível. O final é que a gente deixa essa vida e tem uma eternidade com ele. Então o maior lucro de seguir os princípios é a vida eterna, não é o que a gente vai receber aqui na Terra. Aqui na Terra, tudo que Jesus faz é só uma ajudinha, próximo ao maior benefício, que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz assim: se a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Então, cara, eu cumpro princípios aqui na Terra, eu sigo Jesus aqui na Terra, eu levo a mensagem dele para onde eu puder, por vários motivos egoístas terrenos. Eu quero sentir paz, eu quero
que meus filhos me vejam como exemplo e tal. Aí eu faço por mim isso aqui. Mas o maior motivo pelo qual eu faço tudo isso já não tem a ver com as coisas da terra. É por causa da eternidade. Eu mudei o endereço da minha eternidade quando eu disse sim para os caminhos, para os princípios e para Jesus. Então, as pessoas precisam ter consciência disso, que é bonito Jesus, é bonito Deus, mas não é fácil, entendeu? Não é uma moda, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu tô crente demais aqui. Hoje é pastor Tiago Brulé. Eu vou anotando e... Pois é, irmão. Me conta um pouco... Quantas vezes você foi para Israel com excursão, com um grupo? Com o grupo eu não tenho ideia. Eu fui 47 ao total. Mas só que eu fui muitas vezes estudar, muitas vezes a negócio, porque antes eu tinha uma agência de viagens, antes de quebrar, que era especializada em Oriente Médio. Então, a gente tinha um escritório em Tel Aviv e eu ia muito para Israel a trabalho. Eu também fiz um curso bíblico muito importante na Hebrew University. Então, eu ia muito estudar. Com o grupo, talvez eu tenha ido aí umas 30 vezes, 35. Como que é quais são os paralelos que você faz? Vida, trabalho, negócio, família, moderno, porque você conta uma história milenar, daí você faz um paralelo moderno para o povo brasileiro. E cada vez que você vai, um novo aprendizado, uma nova perspectiva, um novo insight, abre um poro novo na tua pele que você fala, putz, não tinha visto isso. Como é que é isso, cara? Israel é igual ler a Bíblia. Você pode ler o mesmo versículo todo dia, que todo dia você vai entender uma coisa diferente do versículo. Faz essa experiência um dia. Ok. Porque a Bíblia, ela é viva, né? Ela não é um texto morto colocado ali, ela é viva. Você está lendo, hoje faz um sentido para você, amanhã faz outro, amanhã você... Caramba, eu li esse versículo ontem, mas estou entendendo outra coisa. São direcionamentos divinos. Ok. Israel é a mesma coisa. Você pode ir 100 vezes, toda vez vai ser uma experiência completamente diferente. E... Eu me aproximo muito de Deus quando eu estou em Israel com meus grupos, porque lá a gente, além de estudar inteligência espiritual, a nossa mente abre para a Bíblia. Quem tinha qualquer dúvida começa a ver a arqueologia, a história, a geografia. E Jesus falou naquele monte e as pessoas subiram. Você começa a ver a geografia. Caramba, é o que está escrito, está aqui, igual, é isso mesmo. Assim, a sua fé aumenta, a sua inteligência aumenta, a sua espiritualidade aflora. É uma experiência assim, sem igual ir para Israel. Então eu acho que é uma experiência que as pessoas deveriam fazer. Inclusive, Quando é o seu próximo? Quando é o seu próximo? Esse ano a gente vai agora em abril. De 9 a 17 de abril. Já está fechado? As datas estão fechadas. Está fechado o grupo? Tem poucas vagas, mas tem. Não, então eu quero divulgar. Quero divulgar. Como que faz, não sei, como que faz para quem quiser ir para Israel com o Brunet em abril? A gente bota link na descrição, a gente bota um QR Code, a gente bota... Vai para o WhatsApp. Porque... Tem um link da agência, não é nem meu link, direto da agência, que cai tipo num Google Forms, a pessoa botar o nome e tal, e a agência liga para eles. Então tá. Então aqui nessa descrição desse vídeo vai estar o link, já manda aqui, ó, né? O link para cair no Forms e faz o seguinte, nesse Forms específico, que vai estar nesse link aqui, a gente sabe que ele é a galera do podcast, porque eu quero que a galera... que vai ter gente te chamando. Tenho certeza que vai ter gente querendo. Vai ser muito legal. E também, quando que é o teu próximo método Destiny? Final de março. Final de março, né? Tem vaga? Tem. Então bota o link. Acabou esse final de semana 1, né? Abriu as inscrições ontem. Então bota o link também do método Destiny aqui pra galera se inscrever, pra galera mandar no Forms, pra galera... E no próximo era legal te receber de novo lá. Te recebi no primeiro e já tá indo pro 6º. Foi no primeiro que eu fui? Foi. Lindo lá? Não, muito legal. Bonito pra caraca. Puto sled bonito, uma cadeira gostosa. O espaço é lindo. Uma experiência muito gostoso boa lá, demais. Muito legal. Muito legal a experiência. Vai ser um prazer. E você vai agora, então, dia... 19 de abril. E volta quando? Você é meu convidado. Volta dia 26. 7 dias só. Peraí. 19 de... Vai dia 19, volta dia 26. Peraí. 19 de abril. E volta? 26. Eu posso te responder isso até hoje? Pode. Eu vou ligar pra Lalas, eu quero eu e ela. Ótimo. Criança não é legal. Não vai absorver, não vale a pena. Tá, o Joãozinho, ele não... tá bom. Eu acho que Israel para criança é depois dos 10, assim. Tá bom. Começa a ter uma Sabe ideia por quê? Porque
eu fico imaginando que a pessoa que vai, primeiro ela tá super aberta, puta momento. Aí ela faz o paralelo do que ela leu com o que tu tá explicando, o que ela tá vendo. Aí pira. Esquece. O conhecimento que você vai trazer, não só bíblico, mas judaico, para você aplicar no que você faz, alta performance, todos os teus conhecimentos, tudo que você passa pro teu público, é louco. É louco. Os níveis de palestra que a gente tem lá com os rabinos, com os historiadores, você vai pegando uma coisa assim, 10 livros que você vai escrever, são 1000 palestras que você vai fazer só com o que aprende em 7 dias lá. Então é uma imersão de conhecimento fora do comum, fora a emoção de você viver essa espiritualidade passeando pelos lugares onde Jesus passeou. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que acabou de aparecer na minha cabeça. Vamos lá. Eu estou escrevendo o que eu considero o maior, mais profundo, mais completo livro sobre alta performance que tem no planeta. Eu já peguei as referências de alta performance, eu leio elas. E eu decidi escrever algo que eu vou esvaziar tudo. Vou entrevistar as pessoas e assim por diante. O que passou na minha cabeça é o seguinte. Existe na história bíblica em Israel conceitos aplicáveis para alta performance? Aprendizados para alta performance? Cara, existe muita coisa. Muito, né, cara? Por exemplo, tem noção que Jesus ficou 30 anos só se preparando e só 3 anos ele fez tudo? 3 anos ele mudou a história. Treinou. Mas isso tá em que ano? 2023. 2023 depois de quê? Cristo. Mas isso está na cronologia? Tá na história, tá no mundo. É. A gente está em 2023 depois de Cristo. Em 3 anos ele mudou a história do mundo, começou uma nova contagem cronológica. Começa a partir de mim. 3 anos só. Eu vou para lá também com esse objetivo. Você acha que o cara que faz o que fez em 3 anos não tem uma alta performance? Por exemplo, de manhã ele pregava, à tarde ele reunia 5.000 pessoas, alimentava as pessoas, fazia milagre. E à noite ele subia um monte, que deve demorar 2, 3 horas para subir, e passava orando. Ele produzia 24 horas. Você sabe qual que é a definição de alta performance? Resultado acima da média, ele tem. De maneira consistente, ele tem a longo prazo. Qual que é o longo prazo dele? 2023 anos. Então você vê que o único empreendimento que nunca fechou em 2000 anos foi a igreja e foi um empreendimento inaugurado por Jesus. Nunca fechou, em 2000 anos. Qualquer outro empreendimento é só centenário. Eu vou. Só o de Jesus é milenar. Eu vou. Já pode ir com quem quer? Já pode. Eu vou. Eu só tenho que... como é que fala? Convencer minha esposa, ela só não iria por causa dos filhos, que são 3. Mas dá pra organizar. Eu vou mandar umas fotos de Israel, ela vai conversar Isso. rapidinho. Mar Morto. Isso. Os hotelzão 5 estrelas. E rapidinho. Eu vou porque é abastecer, porque é melhorar. Não, é fora do comum. E você já me chamou umas 2 vezes. Já. Me chamou umas 2 vezes já. Você tem que ir, dessa vez O que você tá escrevendo, cara? Eu estou escrevendo sobre princípios milenares, muito voltado para felicidade. As pessoas estão com muito problema de ser feliz. Eu ainda não tenho um nome do livro. Tá bom. Eu já pensei em vários nomes, tipo 10 princípios espirituais da felicidade. Tá bom. Ou então o guia espiritual da felicidade. Eu estou pensando em vários nomes e estou assim com meus mentores e com o mentor principal, que é Deus, tentando entender qual o nome que as pessoas entenderiam melhor o conteúdo. Mas basicamente é o seguinte: existem 7 princípios milenares, 7 princípios espirituais que a pessoa, sendo religiosa ou não, se cumprir, vai ser feliz. Ok. Então, primeiro eu vou definir o que é felicidade segundo a Bíblia, que é muito diferente do que as pessoas acham. Então, existem princípios... Quer ver um princípio que a gente pode falar aqui? Que eu não quero adiantar muito do livro, porque... Tá bom. Fala só umzinho. O poder das palavras é um princípio espiritual. Minha palavra tem poder. Uhum. Mas a gente usa isso só para pensamento positivo. Eu vou vencer. Não é pensamento positivo, não. As coisas negativas também. Nunca fala pro teu filho: você não presta, você não é nada. Seu burro, tirou nota, mas seu burro, tô pagando essa escola. Cuidado com as palavras. Biblicamente, o mundo espiritual se move pelo que você fala. Então, a maioria dos seres humanos não religiosos, que superaram a vida e fizeram algo
histórico e tem resultado surpreendente usar as palavras a seu favor. Mesmo sem ter noção que isso era um princípio espiritual. Então, se as pessoas não aprenderem a usar, a lidar com as palavras, dificilmente elas vão prosperar. Você sabe por que tem muita gente que ora e Deus não responde? Pede e não recebe? Ela declara, profetiza sobre sua vida e não recebe, e nada acontece? Está lá em Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, escreveu um livro, capítulo 3, diz o seguinte: a sua boca é como uma fonte, e da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Porque se um dia sair água amarga, o dia que você quiser a fonte doce não vai ter. O que isso quer dizer? Tem gente que usa a boca para falar tanta besteira, tanta maldição, eu não vou conseguir, meu filho é isso, o Brasil é uma droga, e blá, blá, que quando ele quer declarar algo bom, não tem efeito, porque já tomou como fonte amarga. Está escrito há 2000 anos. Então, isso é uma decisão que as pessoas vão ter que tomar rápido. Eu vou ensinar 7 princípios espirituais imutáveis, irrefutáveis, espirituais que levam a pessoa para uma vida de felicidade. Sim. Mas para isso, ela vai ter que mudar muita coisa na vida dela. Um exemplo, o que ela fala. Sim. Vai ter que mudar palavreado, palavras que ela usa, jeito de falar, controlar as emoções para que as palavras sejam guiadas pelo que ela acredita e não pelo que está sentindo. Sim. Então, eu estou sentindo a vontade de gritar e xingar esse cara, mas eu não vou usar o poder das palavras para isso. Então, isso é uma coisa que fez muita diferença na minha vida, nos meus resultados. O poder das palavras, sabe? A forma que... Eu, por exemplo, nunca uso minha boca para falar mal de alguém, para fofocar a vida de alguém. Não uso, cara. Porque eu quero usar minha boca para falar e as pessoas serem tocadas pelo que eu falo. Então, para isso, eu tenho que proteger da fonte amarga. Isso aqui é um princípio muito sério. É por isso que... Tá aí. A gente falou, por que tanta gente não... começou e desapareceu? Por que tanta gente não tem os resultados? Também por causa disso. A boca do cara é para tudo. A boca daquela pessoa é para tudo. Aí o mundo espiritual fica confuso, não conspira a favor dele. Entendi. O mundo espiritual conspira a favor das palavras que são usadas constantemente. Então você tem que ter muito cuidado com o que fala. Eu vou ensinar alguns princípios espirituais interessantíssimos e que geralmente as pessoas não cumprem. E me diz uma coisa. Caraca, eu tô aqui escrevendo. Só que isso já vai estar no meu livro, não usa no teu não. Não, é que eu vou tendo insight, depois do terceiro eu começo a escrever. Porque, não esqueça, eu já estou no 10º insight. Vou pro 11º. Eu te perguntei o que você está escrevendo. E qual foi a coisa que você mais estudou no último ano? Sem dúvida nenhuma foi sobre pessoas, porque depois que eu escrevi o livro Especialista em Pessoas, esse livro aconteceu tanto que gerou outras dúvidas nas pessoas que eu comecei a estudar muito sobre isso, como as pessoas interferem no teu sucesso, na tua felicidade, até que ponto uma pessoa tem domínio sobre você. A maioria das angústias e amarguras que o ser humano carrega na alma foi feito por uma outra pessoa. Então, lidar com pessoas tem sido um desafio que eu estou estudando, para cada vez mais ajudar os nossos alunos a lidarem melhor com o ser humano, porque não tem outro jeito. Infelizmente, a gente vai ter que lidar para sempre com o ser humano. Caraca. É a única forma de cumprir o nosso propósito e de ser feliz. Não tem outro. Muito bem. Gostou do papo, irmão? Bom demais. Obrigado pela honra de estar aqui, poder levar mensagem para o máximo de pessoas. E 2023 vai ser um ano muito especial. De muita prosperidade se as pessoas tiverem maturidade. Então, a maturidade não é só o acúmulo de experiências, mas é você saber reagir a cada situação que vai acontecer. A prosperidade está sempre escondida atrás de um problema, então se você não tiver maturidade, você sofre com o problema ao invés de resolvê-lo e prosperar. Maturidade atrás de um problema? Não, prosperidade atrás de um problema. E tem maturidade. Se você não tem maturidade, você passa pelo problema sofrendo ao invés de superá-lo e aprender com ele para poder alcançar essa prosperidade. Então a maturidade é uma das características mais fortes para quem quer prosperar em 2023. Maturidade. Ser emocionalmente maduro, financeiramente maduro. Você ganha R$1.000, seja financeiramente maduro. Gaste 700. Sim. Não fica deslumbrado, ainda não é teu tempo. Há pouco tempo, 7 a 8 anos atrás, eu ganhava muito menos que você está ganhando. É maturidade, calma, tudo tem uma etapa. É saber esperar o tempo certo, é não se impressionar com a vida dos outros, mas focar na tua. Tudo isso é maturidade. Animal. Antes, Brunet, para quem quer te encontrar nas redes sociais, para quem ainda não te segue, é difícil, né? Mas como é que te encontra em todas as tuas redes? Estamos no Instagram e no YouTube,
Thiago Brunet, Thiago sem H, Brunet, com T, mudo no final. E... podcast? Tem o Brunecast, exatamente, no Spotify e no YouTube, Brunecast. E também de segunda a sexta, 7h57 da manhã, Café com Destino lá no meu canal de YouTube, ao vivo, te ajudando com várias questões bíblicas. Show de bola. Galera também que quiser ir para Israel com o Brunet, link na descrição. Método Destiny, link na descrição. Obrigado, irmão. Se for para Israel, vai me ver lá. É isso aí. E vamos trocar ideia e vamos aprender. Vamos embora. Eu vou ficar levando a bandeirinha assim. Vai ser o guia. Eu sou o guia, o Brunet vai... Guia. Gente, sigam o Joel. Aí eu vou estar com uma bandeirinha assim, ó, né? Eu sou o cara lá, o cara da frente. E outra coisa, a gente pode fazer também uma competição de natação no Mar da Galileia, mano. Afinal de contas... Ah, filho, você que me ensinou a nadar, pô. Tudo que eu aprendi Muito natação, bom. Não, então assim, mas é bom de nadar lá. Muita gente nada no Mar da Galileia. As braçadonas mesmo? Abraçadona, imagina a experiência. É top. Tá feito. Não, vale muito a pena. Não, a gente vai. Vai ser bom demais. Eu vou. E a minha esposa vai também. Tô falando aqui antes de falar com ela, tá? Mas, Lalas, a gente Você vai. Vai fazendo as malas. Brunet, toda vez que você vê no meu podcast, eu peço pra você deixar aquela frase do outdoor. Né? Então eu vou pedir de novo, um ano e pouco depois. Se você tivesse que mandar uma mensagem, essa mensagem vai ser vista por todos os seres humanos do planeta Terra, quase 8 bilhões, ou 8 bilhões, não sei exatamente se já bateu, e vai chegar, o algoritmo vai entregar na TV, no outdoor, no celular, no jornal, na areia. Que mensagem seria essa? Eu quero responder aqui uma pergunta que me mandaram hoje no Instagram. Eu acho que cabe para tudo que a gente falou aqui. Uma pessoa me mandou hoje assim no Instagram, na caixinha de perguntas: Thiago, é melhor ser inteligente ou sábio? É melhor comprar a inteligência ou buscar a sabedoria? Eu respondi com uma frase que está em um dos meus livros, e essa é a frase que eu gostaria que todo mundo escutasse no mundo. O inteligente, ele vai conseguir sair de um buraco. O inteligente, ele tem capacidade, inteligência para sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Eu acho que as pessoas precisam entender isso para poder... Eu não estava esperando esse final, cara. Que o sábio jamais cairia. Então, acho que isso aí salva a vida de muita gente, cara. A sabedoria, segundo a Bíblia, Provérbios capítulo 4, versículo 7, é a coisa principal. Quem tem sabedoria sabe decidir, sabe com quem vai andar e não cai nas armadilhas da vida. Cara, então me dá esse rabinho aqui no final. O que a Bíblia diz? Onde buscar e alimentar a nossa sabedoria? Só tem um jeito, que começa através da oração. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Ou seja, a sabedoria é divina. Tem vários versículos que falam que a sabedoria não está... Por exemplo, Jó capítulo 28 diz: a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. A inteligência é um item de fábrica, está comigo, está contigo. Se você desenvolver, você vai ser inteligente cognitivamente, vai ter inteligência emocional, inteligência financeira, relacional, tudo isso. Inteligência já nasceu com o ser humano, é um item de fábrica. Sabedoria não, você compra. E você compra através de oração, ponto número 1, ou seja, você tem que pedir ela a Deus. Depois, através de convivência com pessoas sábias, lá em Provérbios diz: ande com o sábio e você se tornará sábio. Através de observação, a Bíblia diz que Salomão aprendeu a sabedoria observando o caminho dos animais, como os reis da terra se portavam. Observação. Caminho dos animais. Ele faz várias referências. Vocês já observaram os coelhos? Versículos que falam: o coelho é um povo tão fraco, mas a sua casa está feita em cavernas na rocha. Ou seja, estratégia. Para sobreviver, o fraco tem que estar num lugar forte. Salomão, ele usava muito. Ele falou assim: vocês já perceberam a formiga? Que sendo tão inferior, eles não tendo general, eles ajuntam comida, as pedaços de folha no verão, para que no inverno não passem necessidade? E os gafanhotos que não têm chefe, mas voam em bandos organizados? Ele vai dando exemplo dos animais. Então, Salomão, além de ter pedido a Deus, quando ele tinha 16 anos, Deus apareceu para ele e falou: Salomão, pede-me o que quiseres. Aí ele falou: eu quero sabedoria. Com 16 anos, irmão, você quer Ferrari, você quer a mulher mais bonita do colégio, a garota mais bonita do colégio. Ele pediu sabedoria. Por que um garoto de 16 anos pediu sabedoria? Boa pergunta. Provérbios 4. A Bíblia diz que Salomão diz em Provérbios 4 assim: quando eu era pequenininho,
tenro aos olhos da minha mãe, meu pai, que era o pai de Salomão, rei Davi. Rei Davi. Meu pai me pegava pela mão, me guiava pelos palácios e dizia: Salomão, a sabedoria é a coisa principal. Salomão, vende tudo que você tem e compra a sabedoria. Salomão, ama a sabedoria, ela vai te amar. Honre a ela, vai te honrar. Quem estava falando isso? O cara que era o maior guerreiro da época, o maior rei, rico, tinha várias mulheres, concubinas, tinha tudo. E ele falou, quando ele quis treinar, mentorear o filho, ele falou: ó, você sabe que eu tenho tudo, mas a sabedoria é a coisa principal. Então, quando Deus aparece para Salomão e fala: o que você quer ali? Sabedoria. Ele está treinado a pedir o certo. Então, eu acho que se as pessoas buscarem sabedoria, elas não vão cair nos buracos da vida e vão viver muito melhor.